Parte 0. Sistema de administração colonial. Em 1534, foi implantado o sistema de capitanias hereditárias. Neste, o território foi dividido em 15 lotes, que foram corridos a 12 capitães donatários, que seguiam ao fórum um conjunto de regras e deveres. O modelo fracassou, e um dos fatores para isso pode ser o fato de que muitos capitães donatários não terem interesse em habitar a região. Muitos eram obrigados a ir. Naturalmente, houveram exceções, como a capitania de Pernambuco, que teve sucesso pelo plantio de cana e por ser próxima de Portugal, e a de São Paulo, que originalmente se chamava São Vicente. Parte 1. Sociedade açucareira. Em 1548 é criado o governo geral, um poder central da confiança do rei que teve ao todo 3 governadores. Haviam também as câmaras municipais em vilas que eram formadas por juízes semelhantes a prefeitos, vereança e secretariado. Estes chamavam a si mesmos de homens bons, os tão famosos senhores de engenho. Os engenhos eram latifúndios, grandes propriedades rurais, feitos para a manufatura do açúcar, usando equipamentos como o trapiche, máquina que moía a cana, sendo rodada por animais ou escravos. Engenho real, trapiches maiores e movidos a água. Casa do purgar, lugar em que o açúcar passava pelo processo de refino e branqueamento. O sistema de engenho produzia a dita sociedade açucareira, uma sociedade com uma divisão bem definida, dividida em brancos livres e negros escravizados, com poucos espaços para camadas médias. Estas costumavam a ser ocupadas por soldados, padres e vaqueiros. Principais características dessa sociedade: desigual, hierarquizada, determinada por critérios de aparência e local de nascimento, quase estamental, sem mobilidade social, escravocrata e racista. Um branco trabalhando era visto como uma vergonha. Essa mentalidade só muda com a chegada de imigrantes italianos. Patrimonialista, obsessão por status e posses. Patriarcal, poder nas mãos de homem, ou seja, fálica. Rural e agrária. As poucas cidades só costumavam a ganhar vida em dias de festa ou missa. Parte 2. Atividades complementares. Para viabilizar a plantação de cana e o projeto colonial, eram feitas atividades complementares ou subsidiárias. Algumas das principais atividades foram pecuária, começando com a bovina e depois evoluindo para a de mulas. Essa é uma das poucas atividades no Brasil cujos números nunca diminuíram. Nos engenhos era utilizada para locomoção, em trapiches ou carros, alimentação e até mesmo em utensílios de roupas. Drogas. Ocorrendo principalmente no sertão da bacia amazônica, esse extrativismo ocorria em missões jesuíticas, com mão de obra de indígenas catequizados. Eram extraídos alimentos e temperos como guaraná, pimentel, castanhas, baunilha, entre outros. Cachaça, no Rio de Janeiro, e tabaco na Bahia, usados principalmente para adquirir mais escravos na África. Algodão e cana, no Maranhão, muito cobiçado pelos franceses. Parte 3. Bandeiras e entradas. Enquanto as entradas eram expedições portuguesas oficiais no sertão em busca de riquezas, que fracassaram, as bandeiras foram expedições comandadas por vicentinos miscigenados que comandavam soldados indígenas. O primeiro tipo de bandeira foram as bandeiras de apresamento. Nelas, indígenas eram aprisionados para serem integrados na tropa, escravizados ou vendidos em áreas que o tráfico negreiro não chegava. O segundo tipo foram as bandeiras de sertanismo de contrato. Essas consistiam de contratos firmados com os homens bons, onde o bandeirante recuperava africanos fugitivos e eventualmente até destruía quilombos. O terceiro tipo foram as bandeiras de prospecção ou mineração. Essas começaram no início do século XVIII, quando ouro foi encontrado em Minas Gerais. Bandeirantes encontraram ouro no estado e afirmaram serem donos do metal, mas os portugueses decidiram que apenas donos de escravos poderiam desfrutar do ouro da região, gerando assim uma guerra entre as partes. Essa guerra ficou conhecida como Guerra dos Emboabas,
e ocorreu entre os forasteiros vindos de Portugal, os emboabas, e os próprios bandeirantes. O quarto tipo foram as monções, expedições terrestres e fluviais de abastecimento das minas com suprimentos. Essas foram muito importantes porque promoveram a interiorização da colonização, além de ajudar na fundação de vilas e cidades e na descoberta do ouro. Tudo bem, mas por que os bandeirantes são tão homenageados? Bem, São Paulo sempre buscou ter um certo protagonismo e destaque em relação a outros estados. Por isso, quando tiveram oportunidade de escrever história, perceberam que precisavam de figuras heróicas para representá-los. Foi então que foi inventada a figura do bandeirante, com diversas imprecisões históricas propositais, visando o distanciamento da cultura indígena e o abraço da cultura branca. Por exemplo, colocavam nessa figura roupas que não eram usadas, armas de fogo, sendo que muitas vezes eles usavam simples arcos. Atualmente, essa versão idealizada do bandeirante gera muitas controvérsias, já que na realidade eles estavam muito mais próximos de mercenários e traficantes de pessoas do que de heróis. Parte 4. Mineração. Para melhor administrar o negócio do ouro, a coroa criou a Intendência das Minas, que era um órgão administrador. O intendente, que era quem comandava a intendência, era alguém de confiança do rei e tinha as seguintes responsabilidades. Primeira, fiscalizar as minas. Segunda, registrar novas jazidas. Terceira, leiloar as datas. As datas eram espécies de lotes de garimpo. A quarta, cobrar impostos. E a quinta, combater o contrabando estimulando a delação em troca de perdão de dívidas ou crimes. O principal imposto cobrado era o quinto real, que correspondia a 1/5 do total de ouro encontrado pelos mineiros, ou seja, 20%. E a captação, que era outro tipo de imposto, era cerca de 10 gramas de ouro por cabeça de escravo. Em 1719, há a proibição da circulação de ouro bruto. Portugal decreta que todo o ouro deve passar pelas casas de fundição, onde um metal em questão era fundido, quintado, ou seja, era cobrado o quinto diretamente dali e selado em baixo relevo. Toda essa questão veio de um esforço para evitar o contrabando com o ouro, o que pode ser visto no fato de haver um caminho obrigatório, que consistiram da jazida, passando pela estrada real até a casa de fundição. Caso alguém fosse encontrado com ouro bruto fora dessa rota, eram aplicadas punições com essa pessoa. Portugal esperava arrecadar 1,5 toneladas de ouro por ano através do quinto, e caso essa meta não fosse atingida, a coroa decretaria a derrama, que era uma cobrança de impostos de forma violenta, onde Portugal iria tomar os bens de forma cega das pessoas, sendo ouro ou não. Toda essa situação levou à revolta de Vila Rica, onde o rebelde Felipe dos Santos e seus simpatizantes demandavam o fim da colônia. A revolta acabou de forma sangrenta. Por volta de 1730 foram encontrados diamantes no país. Os impostos eram cobrados de forma diferente, 50% para a coroa e era estanco real. O comércio era monopolizado pela coroa. Parte 5. O Tratado de Methuen, ou o Tratado dos Panos e Vinhos. Muito do ouro encontrado no Brasil teve como destino a Inglaterra, por causa do Tratado de Methuen. Nesse tratado, Portugal exporta seu vinho para os britânicos e importa os panos manufaturados dos ingleses. Como os panos estrangeiros eram mais baratos e melhores, as lojas portuguesas começaram a falir e Portugal torna-se dependente dos panos britânicos, fazendo assim com que a balança comercial ficasse negativa. A dívida portuguesa foi paga com o ouro brasileiro, que indiretamente ajudou a financiar a Revolução Industrial Britânica. Parte 6. Transformações decorrentes da mineração. Demográficas. Aumento da população, maior interiorização, crescimento da urbanização com mais cidades. Econômicas. Aumento no comércio com os tropeiros, deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Sociais.
possibilidade restrita e limitada de enriquecimento e compra de alforria ou liberdade, mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro e o surgimento da arte brasileira com o período barroco. Zaqueu, tire as penas. Só o chefe branco pode usar. Zaria, toma. Pra mim? Ah. E amigo Zaqueu. Bora. Andando! Pode ser filho do chefe, mas a mãe é índia. E mameluco só presta pra cumprir ordem.